Bom dia, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Pessoal, vamos seguir aí na nossa aula a respeito de integração, diversidade étnica, conflitos étnicos, raça e tudo mais aí que engloba aí essa discussão, tá? Então, pessoal, o livro, a base, né, do livro que eu uso é o livro do Giddens, certo? Do Anthony Giddens, um sociólogo importante aí. E ele estuda, né, bastante aquela região da Grã-Bretanha, né, algumas coisas que acontecem ali na Grã-Bretanha, tá? Então, na sequência, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né, continuar falando um pouquinho dessa região e de algumas outras cocitas más aí, tá bom, pessoal? Bom, então, a gente sabe aí, né, pessoal, que é muito, vocês viram aí no último vídeo, né, é muito difícil a gente ponderar, né, as pesquisas mostram, né, o último vídeo que a gente estava discutindo sobre o assunto, vocês perceberam o quanto é difícil ponderar dentre os não brancos quantos ocupam, quais são os grupos que muitas vezes ocupam os melhores ou os piores cargos, né, naquela sociedade. É possível sim de fazer, certo? Só que existe, né, pessoal, a necessidade de órgãos públicos, de instituições públicas competentes para fazer isso, né? E quanto mais melhor, certo? A Inglaterra ela tem essa capacidade, né? Ainda as instituições inglesas elas são muito boas nesse sentido de mensurar, né? Elas trabalham aí, dão um panorama geral daquela sociedade aí de uma forma até condizente aí com a realidade, tá? Então é muito importante aí que as instituições sejam plenas e atuem de forma a dar esse panorama para né, as pessoas, né, a respeito da sociedade em que elas vivem aí, tá? Então as mensurações estatísticas elas são muito boas, né? Pessoal, alguns dados aqui, né, a gente importantes, né, que eu coletei aqui no livro, tá? Alguns dados que assim a gente acha que é só aqui que existem problemas, né, relacionados à habitação, relacionados à abordagem policial, certo? Lá na Inglaterra também, pessoal. Isso também acontece, tá? Com relação aos considerados aí não brancos, certo? Bom, não brancos são aqueles grupos minoritários, né, pessoal? Os paquistaneses, bengaleses, indianos, asiáticos, certo? Que fazem parte, né, daquele contexto social britânico aí, tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, as minorias étnicas lá na Grã-Bretanha também sofrem com problemas relacionados à habitação, né? Que tem sido aí uma das principais frentes, né, na luta por recursos lá na Grã-Bretanha. Da mesma forma, né, que como também ocorre aqui no Brasil, né, vocês esquecem do Minha Casa Minha Vida, certo? Que está aí presente, né, um programa assistencial também de repasse de renda, né, e de desenvolvimento de habitação, de moradia popular aqui no Brasil, tá? Certo? Então os não brancos têm diversos problemas com isso lá também, tá? Então as pessoas lá, da mesma forma que aqui, né? Aí acredito que a gente precise mensurar um pouco mais, né? Também vivem em moradias precárias, né? Moradias inadequadas, certo? Acho que não dá para comparar, né? O quão precárias são as moradias com relação aqui, porque eu não tenho esse dado, mas também as moradias são inadequadas, né? Com paredes úmidas, com muitas pessoas, muitas famílias às vezes morando, né? Nas mesmas casas, né? Famílias de imigrantes que vêm ali de outras regiões da Europa, certo? Que vêm do Oriente Médio muitas vezes, certo? Então, dividindo casas. Percebemos então que as condições também são insalubres, né? Com relação à habitação. Sistema de justiça criminal na Inglaterra, certo? Também aí mostra, né, pessoal, que as minorias étnicas, né, como eu estou falando sempre aí para vocês, os não brancos, também são aí representados, né, em grandes números nesse sistema, né, no sistema criminal aí de justiça criminal inglês, certo? Tanto como agressores como vítimas de tais processos aí que ocorrem, violência urbana, certo? Então os não brancos também partilham aí, da mesma forma que os pretos e pardos aqui no Brasil ocupam, né, as cadeias públicas, né, lotam as cadeias públicas, lá na Inglaterra acontecem com os não brancos,
um dado interessante para a gente ficar assustado também, né? Como isso ocorre, como preconceito não é uma coisa somente do Brasil, né? Uma coisa que também acontece em outros locais e cada local de acordo aí com o seu contexto social, tá? Então, nas prisões, né, pessoal, as minorias étnicas são super representadas, né? Como eu falei, os jovens, são jovens do sexo masculino. Tem lá muito indiano, muito asiático, muito paquistanês, muito bengalês e muitos ciganos também, né? E, além de tudo, né, existe uma postura racista dos policiais, olha que interessante, né? Então, o preconceito ainda leva ali, né, estabelece formas, muitas vezes, de abordar, de revistar, né? Muitas vezes esses policiais lá na Inglaterra também abusam do poder, certo? Então essas atitudes sobrecarregam, né, esses grupos aí não brancos de uma forma desmesurada, é desproporcional também, da mesma forma que aqui, como acontece aí nas periferias aí desse Brasilzão, né, um problema que a gente enfrenta aí, tá? E o detalhe, né, a partir dos anos 2000, certo, início do século 21, o que aconteceu, né? A gente viu que em 11 de setembro houve lá o ataque, né? O atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, 11 de setembro de 2001. Essa ameaça islâmica, né? Reverberou aqui não só na América do Norte, lá nos Estados Unidos, como também lá na Europa, né? Na Inglaterra, certo? Então as abordagens policiais, elas aconteceram e passaram a acontecer de uma forma mais veemente com relação aos britânicos de origem asiática, né? Então, muitos deles muçulmanos, tá, pessoal? Então, isso é muito interessante também, certo? A galera barbada lá, tal, começou a tomar umas abordagens loucas lá, certo, pessoal? Bom, pessoal, esses conflitos étnicos, né? A gente vai falar um pouquinho desses conflitos étnicos, tá? Para encerrar essa parte aí a respeito de integração, diversidade étnica, e então para finalizar a gente vai falar um pouquinho desses conflitos étnicos, tá? Bom, pessoal, muitas vezes eles ocorrem, esses conflitos, tá? Em sociedades consideradas aí de longa tradição de tolerância, né? Aí o exemplo, né, que a gente tem, muito comum aí, que geralmente aparece, né, para falar desses assuntos, né, é a relação que aconteceu, né, lá na Iugoslávia, a partir de 1990, quando vários nacionalismos ali, vários conflitos étnicos, tá, eles vão começar a acontecer ali, certo, na região da Iugoslávia, tá? Por quê? Porque a região, historicamente, né, é uma região diversa. Tem lá eslavos, croatas católicos, muçulmanos, judeus, e por muito tempo, pessoal, havia uma amálgama ali, né? Esse amálgama, de certa forma, foi estabelecido, inclusive, pelo poder soviético ali, né? Quando vai acontecer essa crise do socialismo a partir do final dos anos 80, esses conflitos étnicos, né, raciais, aí vão começar a vir à tona, certo? Então, a partir de 91, com a queda do comunismo, então houve uma série de transformações políticas, sociais, né? E conflitos mortais eclodiram naquela região, tá? Entre os vários grupos étnicos, tá? O objetivo desses conflitos muitas vezes era aí a limpeza étnica, né? E a criação de áreas etnicamente homogêneas, ou seja, limpeza racial, né? Vamos tirar daqui os grupos étnicos indesejáveis, certo? E deixar ali o grupo étnico que pertence, né? Que faz parte aqui do grupo que a gente quer deixar, certo? Então, por exemplo, né, pessoal, para isso houve a expulsão em massa, né, de populações étnicas inteiras, né, como por exemplo na Croácia, né, onde foram expulsos milhares de sérvios do país, isso aí nos anos 90, tá? Na Bósnia, que em 1992 aconteceu uma guerra, né, uma guerra entre sérvios e croatas e muçulmanos, né? Os sérvios fizeram uma limpeza étnica, certo, com os bósnios muçulmanos, certo? Então, milhares de homens foram presos em campos de concentração e as mulheres foram aí sistematicamente estupradas nessa guerra da Bósnia aí, certo? Um genocídio, né? Algo assim horroroso também que aconteceu naquela região, né? E na própria região ainda, né? 99 aconteceu a Guerra do Kosovo, onde os sérvios, né,
forçaram os kosovares, né, de maioria muçulmana, a abandonar ali a região do Kosovo, tá? Também uma atitude aí, assim, tensa, né, uma guerra ali que gerou ali repercussões internacionais e mexeu ali com a estrutura da região, certo, pessoal? Então, tanto na Bósnia, né, quanto no Kosovo, certo? Em ambas as regiões ocorreu aí um genocídio, tá? Então o conflito ele acabou se internacionalizando. Como eu falei para vocês, os refugiados eles foram para as várias áreas vizinhas, né? E os estados do Ocidente, né? A ONU teve que intervir, né? Justamente para proteger, para tentar garantir ali o pouco que sobrava da proteção, né? A proteção dos direitos humanos desses grupos aí que foram perseguidos, tá, pessoal? Então é muito importante a gente atentar aí para a Guerra da Bósnia e para o Kosovo, né? Bom, ao longo da história, pessoal, se a gente for ver aí ao longo da história, em vários momentos da história, tá? Os conflitos étnicos estiveram aí sob holofote, certo? Então, é importante lembrar, por exemplo, o que aconteceu lá com os armênios, né, entre 1915 e 1923, que da desestruturação, né, do Império, por conta da desestruturação do Império Turco-Otomano, os armênios, então, eles foram o quê? Perseguidos pelos turcos, né? Mais ou menos aí, pessoal, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 1 milhão, escutem vocês, escutem bem, 1 milhão de armênios foram mortos pelos turco-otomanos, né? Terrível, né? Um genocídio aí que tem a ver então com esse conflito, com esses conflitos étnicos, né? A gente está vendo que não é de agora, recém, não é dos anos 90, isso aí já vinha de lá de trás, certo? Bom, só para falar aí dos mais atuais, os mais recentes aí, certo, pessoal? O próprio nazismo, né, o Holocausto, quando Hitler matou lá mais de 6 milhões de judeus, né? E além de ciganos, né, homossexuais, certo? Prostitutas, enfim, fez aquele morticínio, certo? Então, tá aí, né? Ruanda, 1994, quando os Hutus, né, uma guerra tribal entre Hutus e Tutsis, né? Os Hutus então chegam ao poder, tomam o poder lá em Ruanda. Tem até um filme legal, né? O Hotel Ruanda, certo? Que mostra aí essa guerra étnica, né, entre Hutus de um lado e Tutsis, né? Na verdade, os Hutus, em maioria, começaram a perseguir e a matar ali os Tutsis, tá? Nessa guerra aí, nesse conflito, mais ou menos 800 mil Tutsis acabaram sendo mortos aí. Certo? No Sudão, pessoal, recentemente, né, em 2003, certo? As milícias árabes, né, apoiadas lá pelo governo, foram também acusadas, né, de limpeza étnica lá no Sudão, certo? Então houve uma revolta por parte da população ali de Darfur, né? E o que aconteceu? Houve aí represálias, né, dessas milícias árabes apoiadas aí pelo governo. Mais ou menos aí 70 mil pessoas morreram no processo e, pasmem vocês, 2 milhões de pessoas perderam o seu lugar, a sua moradia, né? Ou seja, tenso também, certo, pessoal? Bom, o que é evidente aí a gente colocar e é importante a gente perceber, certo? E a conclusão que a gente chega, né, é que grande parte, né, pessoal, dos conflitos, né, no mundo atual, eles acontecem, eles se baseiam aí muitas vezes, na maior parte das vezes, em divisões étnicas entre aí os grupos sociais, tá? E esses conflitos, né, eles geram, na maior parte dos casos, né, assumem vieses tanto nacionais, né, perturbam toda a estrutura do país, obviamente, né, assim como os países próximos, né, quanto leva aí uma intensa mobilização também internacional, certo? Com intervenção veemente aí, principalmente aí da ONU, né, que sempre toma partido aí, que sempre intervém nesses conflitos, certo? Inclusive gerando, que vai ser o assunto aí próximo, né, as grandes migrações, né, pessoal, as migrações internacionais, né? Então hoje no mundo se fala bastante disso, ocorre bastante migrações de um lugar para outro, tá? Então é importante a gente ficar atento nesses processos aí, causados em sua maior parte, tá, por esses conflitos étnicos aí. Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham entendido, tá? Dado essa panorâmica aí para vocês. A gente se vê aí no próximo vídeo, numa outra oportunidade. Beleza, pessoal? Então, se você gostou aí do vídeo, certo? Dá um joinha,
beleza? Compartilha o vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado, hein?